Olá, eu sou Luísa Jardim, dentista e professora do curso de odontologia e do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana, e hoje vamos falar sobre um diagnóstico cada vez mais comum em crianças, mas principalmente em recém-nascidos, a anquiloglossia. Também conhecida como língua presa, essa condição pode trazer prejuízos a curto e longo prazo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para falar sobre esse tema, convido a doutora Cristiane Savian, cirurgia dentista, odontopediatra, aluna egressa do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Bem-vinda, Cristiane. Olá, obrigada. Então, para a gente começar a nossa conversa, inicialmente eu queria saber como que a gente pode fazer o diagnóstico da anquiloglossia? A anquiloglossia, então, num primeiro momento, no bebê, ela é feita através de um teste, o famoso teste da linguinha, que foi elaborado como lei em 2013. Então, foi realizado um protocolo com vários tópicos de avaliação, tanto a avaliação da parte anatômica da língua, da parte anatômica do freio, dessa posição de língua, do comprimento, quanto da parte funcional. Então, se o bebê está conseguindo mamar, se ele consegue chorar, quais os movimentos que ele faz com essa língua. Então, o profissional habilitado em realizar esse teste faz toda essa avaliação e aí chega a um diagnóstico do bebê ter a anquiloglossia, ter a língua curta ou língua presa ou não. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância do papel da equipe multiprofissional nesse diagnóstico e nessa condução desses casos. O bebê, então, muitas vezes, quando ele apresenta uma anquiloglossia bem evidente, então, até um profissional que não tem uma habilitação nesse teste da linguinha, ele consegue perceber que é necessário, então, fazer algum procedimento para que se corrija esse freio. Mas, quando a gente tem alterações que não são tão evidentes, tão perceptíveis, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para conseguir fazer essa avaliação. Então, em primeiro momento, quem começa a desconfiar desse problema é a fono, né, que o bebê hoje, que tem essa lei, que é obrigatório o bebê realizar o teste da linguinha logo na maternidade ou quando sai da maternidade. Então, já passa por esses exames e a fono começa a ficar em dúvida, então, sobre esse tamanho do freio. Se ela não consegue fechar um diagnóstico, muitas vezes ela manda para uma consultora de amamentação, que normalmente são profissionais que também são habilitados a realizar esse teste, né, que são enfermeiras, que auxiliam a mãe nesses primeiros dias ali do aleitamento. Se a consultora também não consegue fazer um diagnóstico através da função do aleitamento, que às vezes demora um tempo para o bebê conseguir fazer, né, todo esse processo da amamentação, da pega correta, muitas vezes esse bebê então é levado ao odontopediatra, que também faz uma avaliação da anatomia desse freio e que é o profissional responsável pela cirurgia do freio curto, né? Normalmente é o odontopediatra que realiza esse procedimento. Então, normalmente são esses profissionais que fazem essa, claro, junto com o pediatra, né? O pediatra que já recebe o bebê ali na maternidade, ele faz uma avaliação visual desse freio. Então, se ele percebe que é um freio muito curto, ele já encaminha, então, né, direto para a fono e até muitas vezes direto para o odontopediatra nos seus primeiros dias do bebê para conseguir fazer esse procedimento cirúrgico. Se não feito o diagnóstico, né, ou se não feito o tratamento correto para esses casos, quais os impactos que a anquiloglossia ou a língua presa podem trazer para o binômio mãe-bebê? Então, o primeiro impacto, né, é a dificuldade que o bebê tem de conseguir fazer a amamentação no seio, né, da mãe. É conseguir fazer a pega correta, é conseguir desenvolver todo esse aprendizado do aleitamento, que por si só já é difícil. Eu costumo dizer assim que o ato de amamentar, ele é essencial, ele é importantíssimo, só que ele precisa de aprendizado. Então, ele leva uns dias para que se consiga fazer. Então, esse é o primeiro impacto, assim, para o bebê,
né? Tem muita dificuldade de conseguir realizar a amamentação. E também ele começa a não ter o ganho de peso. Quando o bebê nasce, normalmente aqueles primeiros dias, a primeira semana, ele tem uma redução do peso que ele nasceu. Se ele não tem um ganho através da amamentação, do aleitamento materno, ele não consegue compensar essa perda e aí ele não consegue ganhar peso. Então, é o primeiro sinal assim que a gente consegue observar que tem algo errado. E para a mãe são as fissuras. Como o bebê ele não consegue movimentar a língua corretamente, ele não consegue fazer a pega correta e a mãe começa a ter muitos cortes na mama, muitas, enfim, né, alterações ali, isso dói muito. Essa é uma das causas do desmame precoce, né, que a mãe ela sente tanta dor que ela acaba desistindo, ela não aguenta de realizar a amamentação no peito. Então, essas são as consequências a curto prazo, mas se não feita a intervenção correta, isso também pode acarretar em prejuízos a médio e longo prazo para a criança, né? Digamos que a criança consiga fazer uma adaptação desse aleitamento materno, o que muitas conseguem, né? Adaptar a língua a mamar mesmo com ela presa. A segunda grande função importante da língua é aos 6 meses, que seria o ato de engolir. A gente precisa de uma movimentação correta da língua para engolir. Seria a época da introdução alimentar. Então, se a criança não consegue engolir corretamente o alimento, ela não consegue fazer essa introdução. Então, esse seria o segundo impacto para a criança. Um outro impacto que pouca gente sabe é que muitas crianças às vezes não conseguem engatinhar, porque elas não conseguem elevar a cabeça por causa do freio ser mais curto, não conseguem engatinhar, então isso às vezes acaba passando despercebido, já que muita gente não sabe dessa ligação. Então seria também um impacto. Então muitas quedas, né, porque a criança não engatinhou, não tem muita firmeza, ela já quer sair andando logo e também tem, né, esse tempo. E outro impacto importante, que é um impacto que a gente consegue perceber lá por volta de 4, 5, 6 anos, seria na pronúncia de alguns sons, como o R, o L, que eu preciso de uma boa mobilidade da língua para pronunciar, e a criança está na época daí da leitura, ela começa na escola a fazer a leitura, a escrita, ela não consegue pronunciar essas palavras e aí começa a perceber que tem algo errado. Nesse cenário, então, quais são os tratamentos disponíveis que a gente tem, né, e quais seriam suas indicações? Hoje a gente tem a cirurgia da remoção desse freio, né, curto, seria um alongamento, né, desse freio, seria a cirurgia com laser de alta potência. Então, a gente também tem a cirurgia que é feita com a tesourinha, com o bisturi, né? Mas hoje o que a gente mais tem usado, o que a gente preconiza é a cirurgia com o laser. Ele usado com toda o seu protocolo. A gente tem até algumas dificuldades hoje, né, de alguns profissionais dizerem que o freio, quando a gente faz a remoção com o laser cirúrgico, ele dá muita recidiva, ou seja, ele cola novamente. Porém, isso não é verdade. Quando a gente faz a remoção desse freio, tanto faz ser do modo tradicional, com o cortezinho com a tesoura, quanto com o laser, se a gente não procurar um profissional da fonoaudiologia para fazer uma movimentação correta, um estímulo correto dessa língua, a gente pode sim ter uma nova adesão, porque é uma ferida e ela pode colar novamente. Então, tem, né, essa questão hoje que faz uma cirurgia com laser de alta potência, ele vai voltar, o freio vai colar novamente. Isso não é verdade. Né? A gente percebe muito isso quando essas cirurgias são feitas, quando tem feito um acompanhamento no fonoaudiólogo, a gente não tem essa recidiva. Então, para contextualizar, né, tudo que a gente vem falando ao longo do programa, eu convido a doutora Veridiana para falar um pouquinho sobre o seu trabalho de dissertação, que está em andamento dentro do mestrado profissional em saúde materno-infantil aqui da Universidade Franciscana, onde a gente visa aproximar a academia ao sistema de saúde. A minha dissertação de mestrado, ela vai ser relacionada à frenectomia lingual, que é a remoção total, parcial do freio lingual, relacionado à nutrição e na fonação
da criança. E no dia a dia, nós realizamos o pré-natal odontológico, que é o acompanhamento da gestante até o momento de nascimento do bebê. Quando acontece o nascimento, todos os bebês eles passam pelo dentista para que nós podemos fazer um exame clínico, a avaliação de dentição, nós explicamos também para as mães como fazer a higienização, auxiliamos também na amamentação. E durante esses exames foi notado que boa parte das crianças tinha anquiloglossia, que é o quê? É quando o freio lingual ele é muito curto ou muito grosso e aí ele dificulta a movimentação da língua para cima, para baixo, para os lados. Dessa forma, então, dificultando a amamentação. A dificuldade na amamentação pode causar problemas tanto para as mães quanto para os bebês. Para as mães pode ocasionar fissura na mama, algumas úlceras. Nas crianças pode ocasionar uma nutrição deficiente, pode causar o desmame precoce, entre outras coisas. Então, achamos importante e a necessidade de fazer uma dissertação sobre esse assunto. Vamos fazer então um protocolo aqui para a Prefeitura de Uruguaiana, para que todas as crianças que passarem pelo dentista, após o exame clínico, é claro, que necessitarem da frenectomia serão encaminhadas para um serviço onde vão ter um pouco mais de facilidade para acessar esse serviço, né? Para que então a gente esteja auxiliando aí nesse processo, tanto de amamentação como posteriormente na fonação, porque uma língua, digamos assim, uma língua presa, né? Quando a criança está começando a falar as primeiras palavras, ela pode estar dificultando a criança conseguir fazer. Então, muitas vezes a frenectomia, muitas vezes não, ela além de auxiliar então na amamentação, nesse período da vida da criança, também vai ser extremamente importante. Esse procedimento então a gente irá fazer com laser odontológico ou bisturi cirúrgico para fazer então a remoção desse freio lingual. Eu acredito que vai ser um serviço que vai auxiliar muito as gestantes e ainda mais aos bebês e às crianças. Então, acredito que a nossa dissertação vai ficar muito interessante e muito empolgante. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto e muito obrigada e até mais. Então, o que foi percebido lá no sistema onde a Viridiana trabalha é que existiam os profissionais, que a gente comentou da equipe multiprofissional, existia, então, conhecimento para o diagnóstico, mas não existia uma rede, um fluxo bem estabelecido, né? Então, foi o que foi diagnosticado, foi observado, e a gente, junto com a Viridiana, na dissertação de mestrado dela, vai buscar estruturar, né, melhor esse serviço dentro do município de Uruguaiana. Encaminhando então para o nosso final do nosso programa, doutora Cristiane, só queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre o uso do laser de alta potência, né, que tem diferentes tipos de laser na nossa prática odontológica, e quais as vantagens que tu tem percebido na prática, né, desse tipo de procedimento para a anquiloglossia. O laser, ele tem uma cicatrização bem mais rápida. Então, por toda uma fotomodulação, né, de ação, que ele faz durante já o procedimento ali da cirúrgico, ele já vai, eu diria assim, cauterizando, né, essas células, é uma denominação que não é tão correta, mas para se entender. Então, ele já vai corrigindo essas células, acelerando a resposta delas para uma melhora. Então, a gente antecipa todo aquele passo assim do sangramento, né? Tanto é que não é necessário a gente dar os pontos, fazer uma sutura, porque eu já tenho, né, toda essa antecipação assim, desse processo de melhora. Isso quando a gente fala de um recém-nascido é fundamental, importantíssimo. Né? Tanto é que a gente faz a remoção com laser cirúrgico e a criança, o bebê já sai logo para mamar. Ele já consegue, né, logo mamar assim que ele consegue sentir que a língua, né, já está diferente, ele já consegue começar a adaptar essa língua à sua nova posição. E tem toda uma questão de analgesia também, que a gente usa com o laser de baixa potência, né, que já é aplicado. Esse procedimento ele é feito com anestesia, né, para que o bebê não sinta... Nesse local, né? Local, isso.
para que o bebê não sinta dor durante o procedimento, né? Então, é um procedimento bem seguro. Então, é um método, sim, que a gente nota que os pais normalmente estão nervosos, né? Porque é um procedimento com um bebezinho tão pequeno, mas a gente, só pelo fato de não ter sangramento, de ser um procedimento rápido de ser executado, a gente vê que eles já ficam mais tranquilos, né? E o bebê, sem dúvida, já tem aí uma vantagem grande, né, de realizar esse procedimento. Perfeito. Eu gostaria de agradecer muito a tua presença e colaboração, doutora Cristiane, da doutora Viridiana também, por esclarecerem tanto um tema que, apesar de estar bastante em evidência hoje em dia, ainda existem muitas controvérsias, né, como a gente pôde perceber. E eu acho que com o programa de hoje a gente pôde esclarecer essas dúvidas sobre a anquiloglosia e a língua presa. Obrigada, Cristiane. Eu que agradeço pelo convite. E com o programa de hoje eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, sobre a anquiloglosia ou a língua presa. Então, obrigada para quem estava de casa assistindo a gente, né, e até a próxima.